Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo isso aqui. Eu sou o Bruno e você está na MP Quarto. Esse aqui é um espaço para falar sobre produções audiovisuais. O assunto é Estou pensando em acabar com tudo. Do título original, I'm Thinking Ending All Things. Espero ter falado certo. Se eu não falei, tá certo. Peço para você que se você chegar ao final e tiver gostado do episódio, que você possa mandar para alguém que você acha que também pode gostar do assunto, que goste de cinema, produções audiovisuais ou de filmes mais como esse aqui que eu vou dizer. Bom, Estou pensando em acabar com tudo. É um filme de 2020, dirigido pelo Charlie Kaufman, roteirizado pelo Charlie Kaufman também e pelo Len Reid, que é o escritor do livro original. Esse filme, né, já adiantando, pelo que deu para entender, eu imagino, ele é baseado num livro de um escritor canadense de mesmo título. E o Charlie Kaufman é um cara que eu assisti um filme dele, que foi O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme que eu adoro, acho incrível esse filme. E eu vejo bastante daquele filme aqui nesse trabalho. Bom, as minhas expectativas antes de assistir fazem um bom tempo, na verdade. Foi de uma época onde eu tinha Netflix em casa e procurando filmes psicológicos, né? Esse aqui é um filme psicológico. Eu encontrei Estou pensando em acabar com tudo. Se eu não me engano, na época tinha acabado de lançar e eu coloquei ele na minha lista depois de ter visto a prévia do filme. Eu achei interessante. Devo ter visto uma ou duas vezes o trailer. Falei, legal. Não entendi muito bem o que acontecia, né? Falei, nossa, deve ser um daqueles filmes malucos. Mas eu adicionei. E eu adicionei várias vezes na minha lista. Porque nessa época era um amigo meu que me prestava a Netflix dele. E aí, várias vezes ele ficou sem Netflix, né? E toda vez que ele voltava, ele me oferecia. Então eu pegava de novo, adicionava o filme e não assistia. E isso aconteceu até esse ano de 2025. Esse filme tem 5 anos, eu fui ver ele agora. Desde 2020 eu tô adicionando ele em lista pra me ver e eu vi agora. Eu gosto muito de filmes psicológicos assim, porque eles me fazem chegar a assuntos que às vezes eu não pensei tanto, ou eles me estimulam a pensar coisas que vêm acontecendo, né? Eu acho que é uma forma interessante de criar narrativas, essa coisa meio surreal, porque o psicológico ele pode ser meio surreal, né? Depende do tema que tá abordando, pode ser uma coisa bem interessante. Perfect Blue, acho que é o exemplo de filme psicológico que eu mais gosto. E esse filme mexeu muito comigo. Bom, voltando a falar desse filme, ainda estou. O quê? Não, ainda estou aqui não. Estou pensando em acabar com tudo. Eu assisti ele recentemente e a única coisa que eu lembrava era que eu queria ver. Eu não sabia mais o que o filme falava, não sabia mais nada. Nem da prévia eu lembrava, nem da sinopse, nada. Mas, né, como eu estou falando aqui sobre o filme, eu vou citar a sinopse para vocês. Ainda que vocês saibam, tenham consciência de que eu não lembrava disso. O filme fala sobre uma jovem que viaja para conhecer os pais do namorado dela numa fazenda isolada. E aí ela acaba embarcando em uma viagem para dentro da própria mente, do próprio psiquismo. Falando sobre a coisa que primeiramente me envolveu nesse filme, foi uma coisa que eu achei muito interessante, que é que no início dele aparece o vídeo do efeito Kuleshov. Efeito Kuleshov. Que é uma técnica de edição de cinema que ela muda a percepção de quem está assistindo. Ela foi desenvolvida pelo cineasta soviético Lev Kuleshov, perdão se eu não estiver pronunciando certo, lá no início do século XX. Ela é usada até hoje para conduzir como que a gente deve pensar o que a gente está assistindo sem precisar de um diálogo, necessariamente. E ela funciona alternando imagens sem expressão com imagens que tenham significado para quem está assistindo. No vídeo, que é lá do começo do século XX, como eu falei, aparece primeiramente um homem neutro e um prato vazio. Isso representa fome. Depois tem o mesmo homem neutro e uma criança morta num caixão. Representa tristeza. No terceiro, um homem neutro e uma mulher deitada, que representa o desejo. E ali na cena do filme, isso aparece cada vez com uma palavra. Né? Aparece uma palavra escrita embaixo, que eu não sabia o que estava dizendo ali.
No prato vazio, aparece embaixo Service Off. Na criança morta aparece Projective. E na mulher deitada aparece Testing. Eu pesquisei o que significa Services of Projective Testing. E eu descobri que são testes projetivos. Que é uma ferramenta neuropsicológica que avalia a personalidade de uma pessoa. Serve para identificar pensamentos, emoções, motivações e padrões de comportamento. E aí, chegando na parte que eu fiquei meio decepcionado, não era a introdução do filme, né? Services of Projective Testing é o nome de uma das companhias produtoras do filme. E assim, pode até parecer meio decepcionante depois de você pesquisar e pensar sobre tudo isso, que, nossa, que interessante, né? Um filme psicológico e tá tratando, abordando isso aqui desse jeito. Mas você depois descobrir que, na verdade, isso aí é a produtora. Só que eu não achei de primeira porque eu não sabia que era uma produtora. Então eu levei aquilo ali em consideração como se fosse mesmo a introdução do filme. Então eu comecei a ver o filme de uma maneira, de um olhar subjetivo. Eu olhei pra ele e eu pensei, poxa, eu acho que o que quer que eu entenda aqui, eu estou entendendo. E isso pode dizer algo sobre mim. Isso aí me deixou mais preparado para acompanhar o filme ali e criar minhas próprias definições do que ele está falando. Porque ele é um filme, inclusive, bem interpretativo, eu diria. Ele é meio difícil de entender às vezes. Isso é uma das qualidades dele, porque se você está indo ver um filme interpretativo, espera-se, né? Eu espero, pelo menos, que a pessoa que está indo procurar um filme interpretativo, ela entenda que o filme é interpretativo, que ele não vai ficar explicando tudo o que está acontecendo, né? E ele também é um ótimo filme psicológico, porque ele aborda muito bem essas questões. De verdade, eu me interesso muito por psicologia, e foi uma coisa que eu comecei a me interessar muito também por causa das coisas que eu assistia. Porque eu via como era interessante a maneira que era abordado ali, e aí eu começava a olhar para os meus convívios ao redor e pensava, poxa, legal. Foi uma das coisas que me fez começar a fazer terapia também. Essa coisa dos filmes psicológicos, né? Dos filmes que abordam temas psicológicos. Então, muito bom filme interpretativo e muito bom filme psicológico. Olha, defeito desse filme, que foi o que me fez dar esse título pro episódio, é que os monólogos poéticos, as partes onde um personagem está falando de uma forma muito poética, ou tendo discussões culturais, no começo do filme principalmente, dá muito sono. Dá muito sono. Porque esse filme ele não é sempre que vai colocar música no fundo, alguma coisa assim para você, sabe, ficar tendo um estímulo ali. Então você acompanha no início do filme um carro numa estrada com o som como é o nome daquilo? Para-brisa? Que fica limpando o carro, sabe? Para-brisa, né? É. E eu não sei pra você que tá ouvindo, mas eu tenho uma coisa que foi um dos motivos de eu querer falar sobre cinema, uma das coisas que me fez mudar a maneira como eu me comunicava com as pessoas também, que é essa coisa de falar difícil. Eu não gosto de quem fala difícil. Eu não gosto. Porque assim, por que você tá falando difícil comigo? Sabe, às vezes eu vejo assim, por exemplo, eu vou num lugar onde está tendo uma discussão que ela é um pouco mais, vamos dizer assim, para uma classe determinada, né? Falando de arte também, porque tem essa, né? A arte, as pessoas que acham que dominam a arte, assim, muitas vezes, das pessoas que eu convivi, falavam dela como se fosse uma coisa que eu não fosse entender. Ou, tipo, eu tinha a possibilidade de entender, mas não era para eu entender. Isso em algum lugar, eu sinto que estão tentando me tirar de alguma discussão. Eu sinto que tem alguém olhando e falando, não, mas o Bruno não vai ouvir isso aqui, não. Não vou deixar o Bruno ouvir isso. E eu não gosto. Eu não gosto, eu fico desinteressado. Isso é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, na verdade, né? Se houve uma coisa complicada demais, dá pra descomplicar e a pessoa não descomplica pra você, você perde interesse. Então, essa coisa dos monólogos poéticos e das discussões culturais no carro, às vezes eu tinha que ficar prestando muita atenção no que estava sendo dito, para ver se eu conhecia aquela palavra ou se eu dava algum sentido para ela na minha cabeça enquanto eles estavam conversando naturalmente usando ela, sabe? E também tem essa que eu descobri que mais ou menos 40 minutos do filme são dentro do carro. O carro dá sono. Mas não fica no carro o tempo todo, não. São 40 minutos ao todo, né? Eles vão pro carro 2 vezes.
Então, se você acha que consegue despistar essas partes de 40 minutos dentro de um carro, com monólogos poéticos ou discussões culturais complexas, e quer ver um filme interpretativo e psicológico, eu acho bom você assistir. Eu recomendo. Agora, vamos lá para discussão mais profunda. Esse aqui é um filme que ele começa desconfortável porque ele é gravado num formato de TV antiga. O formato da tela, assim, a proporção de tela. Ele não tem muita trilha musical. Fica um tempo sem ter, né? Durante várias partes no filme. E quando tem, ela é desconfortável ou muito calma. Às vezes ela é uma só. Eu acho que aquilo ali é uma música só, na verdade, agora quando eu pensar. Que ela tá tensa pra caramba, tá muito esquisito. Você tá ouvindo ficando. E do nada ela fica super calminha, tranquila. E nossa, olha que legal. O pianinho tocando. E, enfim, provavelmente é a mesma música. O começo do filme é parado. Ele tem uma grande parte assim de imagens sem a presença de pessoas. Como se fosse aparecer alguma coisa em algum momento, como se fosse acontecer alguma coisa, mas não acontece. As bordas pretas da proporção de tela que eu falei, elas dão a impressão, pelo menos em mim, de que tem algo me enfiando no meio da tela, sabe? Que tipo, que eu tô apertado ali. A outra leitura que eu tenho, além da sensação de que eu tô sendo pressionado, numa sensação meio claustrofóbica, é de que eu tô vendo uma coisa antiga. Eu não me considero velho, mas quando eu penso assim que as TVs que eu cresci assistindo eram essas, que elas são mais quadradas, né, do que as TVs de hoje em dia. E eu penso que conforme as telas foram aumentando e eu fui continuando assistindo as mesmas coisas que eu assistia nas TVs mais quadradas, eu via que ficavam essas bordas pretas, é que o tempo estava passando. Essa era a sensação de que eu tinha. Então, a noção que eu tenho vendo o filme, muitas vezes, é de que eu tô vendo uma coisa velha, que já aconteceu, que não é de agora. E essa parte do começo ela fica mudando de plano aberto para plano fechado, sempre mostrando esses cenários vazios e objetos da casa. Para explicar para você que não sabe o que é plano aberto e o que é plano fechado, são primeiramente enquadramentos de câmera, né? E o plano aberto, imagina que você está bem longe de uma coisa que você quer ver. E aí, por causa disso, você vê tudo que está em volta daquilo que você está tentando enxergar. Você quer olhar uma porta numa sala e você está longe dessa porta. Então você vai ver sofá, você vai ver televisão, você vai ver pessoas ali. Isso é o plano aberto. O plano fechado, imagina que você está bem pertinho de alguma coisa, tipo do rosto de uma pessoa, da mão, os pés, enfim. E ele serve para mostrar os detalhes, as emoções, a intimidade. Ele foca no que é menor, no que é pequeno, no que você precisa estar mais perto para entender. Isso é muito interessante porque o ambiente e os objetos fazem parecer que a gente está vendo uma casa de uma pessoa idosa. Isso também é muito por causa dos planos abertos e dos planos fechados. Quando fecha o plano, você vê objetos mais antigos, usados ali, um pouco encardidos às vezes. Você vê que alguém mexeu recentemente naquilo. Nos planos abertos você vê papéis de parede de cores podem remeter a uma coisa mais conservada, antiga, assim, uma coisa, sabe? Então a gente tem essa noção de que a gente está numa casa de uma pessoa de idade. E aí que vem também o fato de que a gente não consegue saber quando que o filme se passa, não dá para saber direito. Ele tem essa coisa do anacronismo. Anacronismo é quando não tem tempo definido, sabe? É tipo... Vocês já assistiram Shrek, eu imagino? Sabe no Shrek 2? Quando eles estão assistindo TV, mas não é TV, é o espelho mágico que está transmitindo um programa policial que é um programa da cavalaria, sabe? Tipo, não existia essas coisas naquela época. Então é engraçado naquele sentido, porque é uma coisa que não existia, mas está sendo feita uma piada a partir daquilo ali. Então, o anacronismo, você ter um elemento de uma época que não é daquela se passando ali. E aí um pouco depois, né, dessas partes assim, acontecem mais algumas coisinhas e a gente vê algumas vezes a imagem alternando entre o casal conversando no carro e um senhor idoso.
As vivências se misturam o tempo todo como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, no início, onde a garota diz que tá pensando em acabar com tudo, ela fala sobre esse pensamento que gruda e que ela não pode fazer nada sobre ele. Enquanto isso, a gente vê uma casa, que foi a descrição que eu dei até agora. A garota diz que sempre tá lá, essa sensação de que ela quer acabar com tudo e que ela já pensa sobre isso faz um tempo, mas depois diz que a ideia é nova, mas que parece velha. Ela diz que não sabe quando isso aconteceu, quando começou, e se pergunta se foi ela que começou a pensar sobre isso ou se foi uma coisa implantada nela. Daí começa uma coisa que eu não vejo outro modo de falar agora sem ser lendo, porque eu anotei isso tudo depois. Eu reassisti uma parte do filme depois e achei que era necessário. Depois desses diálogos, ela diz: você pode fazer e dizer qualquer coisa, mas não pode fugir de um pensamento. O caminho tá sempre calmo por aqui. Tudo calmo. Vazio. Mais do que o previsto. Tem tanta coisa para ver, mas não tem pessoas, prédios ou casas. Céus, árvores, campos, cercas, estradas e cascalhos. Quer parar para um café? Eu acho que tô bem, eu respondo. Última chance antes de virar tudo roça. Estou visitando os pais do Jake pela primeira vez. Estarei, assim que chegarmos. Jake, meu namorado. Não faz muito tempo que a gente tá junto. É nossa primeira viagem juntos. Nossa primeira longa viagem. É estranho que eu esteja nostálgica sobre nossa relação, sobre ele, sobre nós. Eu devia estar animada, ansiosa pela primeira de muitas, mas eu não tô, de jeito nenhum. Já vi celeiros nessa viagem, mais do que vi em anos, talvez na vida. Parece tudo igual. Algumas vacas, ovelhas, cavalos, campos e galpões. Um céu tão vasto. Parece que eu conheço o Jake há mais tempo. Quanto tempo faz? Um mês? 6 semanas? Talvez 7. Eu devia saber exatamente. Vou arriscar 7. Lá fora tá nevando. Ela olha pra cima. Inclusive, desculpa não ter dito. Ela está na calçada próxima àquela casa que a gente tava vendo no começo. E ela tá lá olhando pra uma janela dessa casa. Tem um senhor idoso olhando pra ela pela janela da casa, enquanto a voz dele diz, né? Como que Nossa, até me perdi porque esse cara tá olhando pra ela pela janela da casa. Ela está olhando pra ele de fora, ele está olhando pra ela de dentro. E aí ele diz, mas é pensamento. O começo eu não entendi, mas ele continua. Eu posso sentir meu medo crescendo. Agora é a hora. E ela fala: a gente tem uma conexão real, um apego raro e intenso. Eu nunca vivi nada assim antes. O velho, como se estivesse pensando: percebo. Agora é hora da resposta. Apenas uma pergunta. Uma pergunta a ser respondida. E com a voz baixa, ela entra no carro do Jake, que acabou de chegar. Ela entra animada e eles conversam. Tá nevando! E o Jake responde: o inverno tá chegando! Tá mesmo. E eles vão embora. Daí eu ouvi uma voz feminina que eu não consegui identificar, que ela dá risada e diz: olha pro céu! Dentro do carro, a garota pensa: tô pensando em acabar com tudo. O Jake pergunta: o quê? Você disse alguma coisa? Não, não disse não. Que estranho. É. Ela volta a pensar: tô pensando em acabar com tudo. O Jake olha pra ela, mas ele não diz nada. De novo ele olha pra ela. E a partir daqui o restante é spoiler. Eu não quero mais ficar tentando falar desse filme sem dar spoiler, porque aqui começou a coisa dele mesmo, a confusão. Desde esse momento que ela entra no carro, fica tudo meio, né? A sensação que eu tenho nessas partes é que eu tô dentro da cabeça de uma pessoa idosa e confusa com o mundo. Uma pessoa sem esperança, sem noção do que foi e quase acabando com tudo. Se é que você tá me entendendo. A coisa que eu mais tenho certeza comigo é que o Jake é aquela pessoa na janela. E o idoso. Eu esqueci de falar, provavelmente. Se eu não esqueci, sinto muito, vou falar de novo.
Mas a primeira vez que aparece a pessoa que tá olhando pra garota lá de cima é um idoso. A segunda vez que aparece essa pessoa é um homem loiro. As duas vezes tá de costa. É um homem loiro, claramente mais novo, parecido com o Jake. E o que reforça isso pra mim é que aquele senhor idoso, numa das cenas que alterna, ele tá na escola que ele trabalha, que ele é um faxineiro, pelo visto, zelador, e ele vê um musical. Enquanto no carro, o casal tá falando sobre um musical. E a música que tá tocando no musical toca no rádio do carro. A garota fala que o Jake se sente invisível, e isso faz paralelo com a vida real, onde debocham daquele senhor idoso, que é só mais um velho qualquer, sabe? Essa sensação que algumas pessoas às vezes dizem, né? Sem rodeios. Parece mais um faxineiro de uma escola qualquer. É uma pessoa que muitas vezes a gente mesmo, né? Não vou me excluir disso. Olha e tende a não pensar muito sobre. Sabe? É mais uma pessoa ali do dia a dia. Essa coisa que tem que ser repensada, né? Eu acho que tem que ser repensada mesmo. Porque, poxa, quantas das pessoas que você convive, que são essenciais para sua rotina, andar do jeito que ela anda, você vê, sabe? Entende o que eu quero dizer? E tem umas coisas ainda mais interessantes, assim, meio confusas depois, de ter uma conexão forte entre essa garota e o namorado dela. Que parece que eles são a mesma pessoa também. Aí eu penso, a garota, ela é reflexo de um amor antigo? É o desejo de amar alguém, baseado num filme de romance clichê dentro do filme? Ela é a esperança que vai abandonar o Jake? Porque às vezes o casal tá lá se relacionando e aí aquele senhor idoso tá assistindo um filme onde tem um casal extremamente parecido. Num filme de romance, clichêzão, uma comédia romântica. É uma cena meio louca, ela é meio metafísica, assim, sabe? Porque é um filme dentro de um filme. É quase como se a gente não estivesse vendo um filme. Porque o filme tem... É difícil de explicar. Parece que o Jake tem uma péssima relação com os pais, e isso impacta no final do filme. Tem a monotonia, as conversas casuais sobre envelhecimento que eles têm dentro do carro, o casal no caso, depois de ela falar sobre um poema que ela escreveu, que parece falar sobre envelhecimento, falta de momentos relevantes no decorrer da vida, e o desprezo cultivado pelo jeito que as pessoas funcionam naturalmente. Além do significado da neve que vai crescendo. Essas coisas todas foram ficando na minha cabeça, porque eu vejo a neve, é um significado que foi se criando na minha cabeça. Tem essa coisa também, os elementos nos filmes eles têm significado, mas algumas vezes algumas vezes não, tem a nossa dose de experiência com aquilo. Eu não conheço a neve, mas quando eu imagino a neve, quando eu vejo, principalmente no filme sendo mostrado ali, é uma coisa que deixa a vista turva, sabe? É como se fosse uma chuva mesmo. Tem o, o limpa-brisa, como é o nome? O brisador? O lava-brisa. Aquela parte do para-brisa. O brisador. Que ele fica limpando a neve o tempo todo. E quanto mais intenso o assunto entre os dois fica, quanto mais o tempo passa também, parece que mais aquela neve fica forte. E a neve me traz uma coisa de que realmente a vida tá turva. De que não só a vida, porque esse filme fala sobre psiquismo, a essa altura, né, eu já tinha percebido isso, sem ler a sinopse, como eu falei lá no começo, que parece que alguém está se esquecendo das coisas, se confundindo. Parece que está entrando num caminho da própria mente que não se conhece tanto mais. Chegando na casa dos pais. Que estranho a gente falar. Quando eles chegam na casa dos pais do Jake, a mãe dele acena para eles pela janela. Tá cada vez mais frio e mais escuro. Isso é comentado, a garota fala isso. Só que o Jake não entra de primeira. Ele diz que ele não sabe se está pronto para entrar, e é como se ele não quisesse estar ali com os pais dele. Ele não quer viver as memórias dos pais, pelo que eu entendi. Ele pede para andar com a menina, e aí, como é uma fazenda isolada, né, tem aquela criação dos animais, que a gente acaba tendo ali críticas sobre a monotonia com as ovelhas, que é come, caga, dorme. É falado num descontentamento. Esse filme traz várias vezes essa questão da monotonia. Eu vejo assim, pelo menos, né?
O Jake conta uma história sobre os porcos que tinham ali, que eles morreram porque os vermes comeram eles vivos, pela barriga. Que eles não se levantavam, eles não faziam nada, eles não comiam, não faziam nada. E aí quando o pai dele foi mover os porcos para ver o que estava acontecendo, tinha uns vermes comendo eles pela barriga. Depois de falar bastante sobre como a vida pode ser cruel numa fazenda, o Jake decide entrar na casa. A garota fala sobre como a autoconsciência é o que condena a gente a sempre saber que a gente vai morrer. Chegando lá, tem a porta do porão, que ela tá arranhada, tá toda arranhada, toda. E quando ela pergunta quem que arranhou a porta, o Jake fala que foi o cachorro. E aí a garota pergunta: "Ah, você tem cachorro? Cadê ele? Qual é o nome dele?" E aí ele fala, tipo, eu acho que é tal. De repente aparece um cachorro que é muito esquisito. Porque aquilo ali aquilo não existe. É um cachorro que ele tá se chacoalhando, como se ele tivesse molhado. E ele fica chacoalhando em looping, se repete esse chacoalhar dele. Ele não para de chacoalhar quando ele aparece. E ele aparece do nada. Depois os pais do Jake descem, todo mundo se encontra e eles vão pro jantar. Que quando eles vão, é muito desconfortável por vários motivos. A câmera nessas cenas do jantar, nessa parte do jantar, ela fica buscando, parece que ela tá buscando alguma coisa ou alguém. E aí fica o plano aberto, né, que tem às vezes ou médio, ele sempre deixa ali um espaço na casa vazio, que uma porta, uma esquina da sala, da cozinha, que parece que vai entrar alguém, parece que tem alguma coisa faltando ali. E é esquisito, porque também tem um tom ácido na conversa. Eles conversam como se estivessem desesperados, os pais, sabe? Parece que eles estão se forçando a ser normais. A garota fica tentando manter a positividade, mas o Jake é grosso com os pais dele, de vez em quando, e dá pra ver que ele tá desconfortável demais com eles. Dá a sensação, por causa daqueles planos abertos que eu falei, que fica sempre vazio em algum lugar ali, escuro, como se fosse aparecer alguma coisa. Parece que eu tô sendo observado assistindo. O Jake, ele nega o afeto da mãe dele e vai ficando tudo horroroso. É muito desconfortável, muito. E quando o jantar tá quase acabando, né, vamos dizer assim, a garota, ela tá sozinha na cozinha. Não tem ninguém. E até um segundo atrás estava todo mundo lá. É uma parte bizarra. E essa coisa de o jantar finalizar com ela sozinha me fez pensar como isso tudo pode ser fruto de uma mente só, porque quando a garota tá se apresentando, ela sempre olha pro Jake. Eu não sei dizer se é porque ele tá quieto, olhando para baixo, ou se é porque é como se ele fosse a reação dela enquanto ela diz aquilo. Sabe? De se ter um pouco mais de confiança, ele sorri, ele concorda com o que ela tá dizendo. Só que aí os dois fizeram a mesma coisa, parece. Parece que os dois são da mesma área, os dois sempre se completam no que eles vão dizer, os dois sempre parecem contraparte um do outro. Parece que é um pensamento. Sabe quando você pensa uma coisa ruim? Eu não sei se isso é só comigo, mas quando você pensa uma coisa ruim, mas você aprendeu algo que fala o oposto daquilo, e aí você pensa uma coisa ruim primeiro e depois você pensa esse pensamento novo que você teve de não, tá errado, calma aí, não é bem assim. Eles dois têm essa relação, é meio essa dinâmica de relação dos dois. E do nada ela tá sozinha, concluindo um pensamento ali que era meio que da conversa de todo mundo, e é estranho. As pessoas somem e aparecem dentro dessa casa dos pais do Jake, mudam de roupa, de cabelo. A mãe do Jake muda muito de cabelo, eles mudam muito de roupa, eles mudam muito onde eles estão. E a garota também muda muito de roupa. E por que eu chamo ela de garota? Ela não tem nome definido. Nessa parte da casa, ela tem uns 3 nomes diferentes. Se eu não me engano, é Lucy. Nossa, é até difícil de lembrar, porque são muitos nomes assim. Tem uma coisa estranha também que acontece no filme, no carro, lá no começo, que ela diz que tá recebendo uma ligação da amiga dela. E aí, a amiga dela chama Lucy. E aí depois chamam ela de Lucy, que é o nome da amiga dela. E aí,
Tem uma hora que ela atende a amiga dela e é a voz daquele velho no começo, falando. Então, tipo, ele é amiga? Tem uma cena muito interessante também, que é dela olhando a casa. Na sala tem vários quadros. E ela se aproxima de um em específico, porque tem uma criança lá que parece muito com ela. Daí o Jake aparece. Você gostou do meu quadro? E ela fala, como assim? Sou eu quando era criança, ele diz. E aí ela fala, não, acho que sou eu. Porque é uma criança ruiva, ele é loiro e parece muito com ela. E aí ela começa a ter essa confusão da própria identidade. O tempo fica mudando do passado para o futuro dentro da casa. Lembra que eu falei de anacronismo? Expliquei sobre isso? Tem essa coisa que às vezes os pais do Jake, eles parecem mais velhos ou mais novos. De repente, tem uma parte que você começa a ver os dois bem idosos mesmo. E eles não sabem direito o que eles estão fazendo. Eles parecem que estão conhecendo a menina pela primeira vez. E o tempo muda, e fica de dia, e fica de noite, e neva, e não neva. E aí eles falam com ela, com a menina, às vezes como se ela fosse o Jake, e às vezes como se eles estivessem conhecendo ela de novo, sabe? E aí tem o Jake cuidando deles. E eu vou fazer o possível, eu prometo. Eu sei que tá confuso, mas eu vou fazer o possível para isso ficar entendível. Essa viagem para conhecer os pais, essa coisa toda da casa mudando, me parece uma viagem para tentar definir um passado, para definir uma nova visão do passado. Acaba, depois de um tempo, depois desse caos todo, a visita aos pais. No carro as coisas são mais de boa. Parece que ali a gente sabe o que fazer. Tem assuntos profundos só entre os dois. E é tudo menos estranho. É neve, ruas vazias onde não tem ninguém, não tem um carro, não tem uma pessoa, não tem nada. A única hora que tem alguma coisa é lá na primeira vez que eles estão no carro, que aparece um balanço, que a garota fica tentando entender o que é aquele balanço, por que tá lá. Eles teorizam o que foi, mas não sabem. Né? É um balanço que, inclusive, reassistindo pela segunda vez, ele aparece no começo do filme, em outro lugar. Outro mesmo. Eu consigo pensar que o Jake tem problemas com os pais dele. Por causa de um diálogo também, que eu só lembro do diálogo em si, eu não lembro quem falou, que foi, ela é doce, mas fria. E alguém responde, igual sua mãe. Depois de um tempo andando, eles vão numa loja no meio da estrada, de milkshake. Tem duas atendentes lá e elas estão rindo do Jake. Ele pede pra garota fazer o pedido por ele, porque o pessoal conhece ele ali e vai zoar dele. E aí ele fica escondido, ele fica envergonhado, ele se esconde assim, atrás da garota, um pouco mais afastado. E as meninas ficam rindo sem parar, elas não falam nada, elas só ficam dando risada. Ele tá numa parte mais escura. Ele é como se ele estivesse mesmo se escondendo, literalmente, né, se escondendo no escuro, ou como se ele estivesse escondendo alguma coisa naquela situação. Tem uma atendente que ela tá claramente muito nervosa, ela tá com medo de alguma coisa e ela tenta alertar a garota de algo, mas ela nunca diz direito o que é. Nunca fala direito. Até, né, que ela fala que tá com medo de morrer e que tudo logo logo vai ser uma memória distante. O dia que corta o assunto ali, ele agradece, paga rapidinho assim e vai embora com a garota. O que é estranho, porque a garota não entende o que a menina quer dizer com aquilo. E aí o Jake tenta cortar aquela conversa. E a garota tá com medo e ela tá chorando, mas ela tá tentando se manter positiva. Não positiva, tá tentando manter a boa imagem no atendimento. Sabe, alguém aqui tá ouvindo isso, já trabalhou com atendimento ao público? Você tá num dia péssimo, mas nas normas de onde você trabalha, da empresa, do local, você tem que tratar o cliente bem. Então você tem que estar lá com um sorriso no rosto, porra do cliente. Não pode demonstrar que você tá mal, nem nada, porque tem que demonstrar um bom atendimento, fazemos tudo pelo cliente, não aguento isso. Aí eles vão embora, o Jake e a garota, até que uma hora ele entra num caminho diferente. Ela fala que quer ir pra casa, né, o tempo todo, que ela tem que voltar cedo pra ir pra casa, que ele fala que vai deixar ela em casa, só que ele muda o caminho, do nada, e vai pra escola. Aquela escola que o faxineiro trabalha, aparentemente. Ele fala que vai só jogar o lixo, o copo dele de milkshake,
no lixo e fala que aquela ali foi a escola dele quando ele era mais novo. E ele não volta. Ela fica lá sozinha pensando, ela se estressa e vai atrás dele. Quando ela tá lá atrás dele, tá tudo ligado. Parece que é de dia. De novo, e não era. Até agora há pouco tava tudo escuro. E aí o velho faxineiro aparece, ela pergunta pra ele. Ela explica, tô atrás do meu namorado, ele talvez estudou aqui quando era mais novo. Você pode me ajudar a encontrar ele? Você viu ele? E aí a voz dele tá longe. Ele tá na frente dela, só que a voz dele parece que é um eco distante. E aí ela tenta descrever o Jake, ela não consegue, porque ela não lembra de como o Jake é. E aí a história que ela contou pros pais do Jake, que era uma coisa muito bonitinha, muito legal, dos dois se conhecendo, não é mais legal. Ela fala que o Jake é estranho, que ele é esquisito, que ela se sente um objeto com ele, que ele olha pra ela, que ele só deseja ela, que não tem intenções verdadeiras ali. E aí eu comecei a pensar sobre relacionamento, sobre relacionamentos. Um relacionamento onde as duas pessoas se marcaram, mas ela não lembra mais tanto dele, nem ele se lembra tanto dela. Só a marca dos dois. Quando ela encontra o Jake, os dois se clonam. Eles se clonam. E aí os clones começam a dançar. É uma dança muito bonita. Toca uma música muito bonita também no fundo. E essa dança parece que está descrevendo uma vida. Depois de dançar um pouco, aparece um padre na escola. Sim, um padre. E ele casa os dois. E aí os dois estão felizes e tal, dançando. E aí um zelador, um faxineiro, um outro senhor, aparece e tenta separar os dois. Eu também pensei se não era abusar, porque achei meio estranho, né? O jeito que ele segura ela, o jeito que ele impede ela. E começa a nevar na escola. Cada vez nevando mais. E o zelador mata aquele Jake clone que tava dançando. E aí a garota e o Jake de verdade assim, né? Os que a gente acompanha por maior parte do filme, aparecem, eles olham o zelador matando o clone, e aí a garota vai embora. E depois o Jake também. E aí o faxineiro mesmo, de verdade, aparece e limpa a cena como se não fosse nada. E aí acabou o casal. Acabou a cena do casal ali. Porque o faxineiro, depois de limpar ali, vai, guarda os instrumentos dele de limpeza e vai até o carro dele. Lá ele começa a se tremer muito. Tem uma crise que ele começa a tirar as roupas em desespero. Ele fica nu por talvez muito tempo no carro. Eu vi que isso é uma condição da hipotermia, onde a pessoa acha que o corpo dela tá queimando e ela começa a ficar roupa. Ficar roupa não, tirar a roupa, ficar roupa. Ele alucina e aí alguém chama ele. É um porco. O velho segue o porco. O porco fala dos dois como se fossem um só porco infestado de larvas. O porco diz que o velho é físico profissão físico, como a namorada do Jake. E aí, antes do fim do filme, quando o porco fala pro velho, vem, vamos nos trocar, ele se troca assim, mas é o Jake de novo. E ele tá sendo premiado no palco onde o senhor, lá no começo, viu as pessoas se apresentando no musical, que foi o mesmo musical que tocou a música no carro. O Jake tá sendo aplaudido por muitas pessoas, no mesmo palco onde aquelas garotas estavam apresentando, e todos os personagens que a gente viu, eles estão com a maquiagem, inclusive o Jake, de idosos. E muitos outros personagens que a gente não sabe nem quem é, não apareceu no filme em nenhum momento. Depois de agradecer pelas coisas, ele fala, só tô aqui essa noite por sua causa. Vocês são todas minhas razões. Primeiro, quando ele fala por sua causa, mostra a garota. E ela parece querer chorar. E aí a imagem amplia um pouco mais. O plano abre mais, mostra outros personagens. E ele começa a cantar um musical. Tem essa, lá no começo do filme fala que o Jake era muito interessado por musicais. Ele começa a cantar. Uma música linda. Eu achei linda. E aí depois de ele cantar o musical, que de primeiro eu não entendi o que ele estava cantando, o filme acaba com o carro do faxineiro soterrado na neve. O céu tá azul, ensolarado, e um silêncio por tudo.
que dá a entender que ele morreu. E quando começam a passar os créditos, as menções, com a cena do carro no fundo, borra e a gente escuta pássaros cantando. Como se fosse mais um dia. Bom, depois de quase 1 hora, vamos falar sobre o final e as minhas considerações sobre o filme. Eu descobri que a música que o Jake tá cantando chama-se Lonely Room, que é de um musical chamado Oklahoma. Essa música que ele canta no final é muito interessante porque ela fala sobre um quarto solitário. O assoalho do quarto e a porta rangem e tem alguém definhando sozinho no quarto. Alguém morrendo sozinho. A luz da lua entra pela janela e acerta a cama dessa pessoa. Depois a sombra de uma árvore dança na parede dessa pessoa. Tem uma árvore balançando lá fora. A pessoa sonha com todas as coisas que ela deseja ter e são todas do jeitinho que ela quer que sejam. A garota que essa pessoa quer não tem medo de deitar nos braços dela. A pessoa volta a falar dos rangidos do assoalho e da porta. O sol toca os olhos dela e era tudo mentira. Um sonho. A pessoa diz que não vai mais aceitar essas mentiras e que vai atrás dessa pessoa para amar. E é muito interessante porque isso aqui mudou mais ainda do que eu estava achando sobre o filme. Quando eu entendi do que a música estava falando. Eu entendi que esse filme trata uma única mente, que é a mente do zelador, do faxineiro. Eu sinto que esse filme ele tá falando sobre como as coisas que a gente vive se tornam parte de nós de algum jeito. E isso explica a conexão da garota e do Jake. Ela pode ter sido um relacionamento dele no passado que ele já não se lembra mais tanto assim e as coisas foram se misturando. Tem essas vezes que parece que ela ensinou muitas coisas pra ele sobre ser uma mulher. Então, às vezes ele diz frases que podem ser um pouco ofensivas, mas ela logo corrige ele e ele concorda. A garota e o Jake. Tem toda essa coisa maluca que eu falei de às vezes ter vários personagens numa cena e de repente não tem mais. Sabe? E às vezes parece que um completa muito o que o outro quer dizer, parece que um tá trocando de papel com o outro nos diálogos, parece que é tudo uma pessoa só. Nisso eu penso muito sobre a parte onde eles vão visitar os pais do Jake, porque eu começo a pensar sobre criação, a criação de uma pessoa. Aparentemente, o Jake, que pelo visto é mesmo o senhor idoso, ele se chama Jake, ele cresceu sozinho. E como ele cresceu sozinho, essa falta de experiências com pessoas interferiu nas relações dele. Ele não sabe interagir com pessoas. Quando mostra aquele senhor indo trabalhar na escola e tem 2 garotas rindo dele no corredor, ele se esconde. Ele anda com a cabeça baixa. Sempre que mostra ele ali, ele tá de costas. Sabe? Parece que ele tá realmente se escondendo do que tá acontecendo. Quando ele tá limpando o teatro e a garota tá cantando no musical lá em cima do palco, e ela olha pra ele de volta, enquanto ele tá assistindo o musical, ele se assusta e ele olha pra baixo. Ele tá sempre evitando as pessoas. Isso mostra também aquela cena do Jake, onde eles vão comprar milkshake e ele tá de costa, no escuro, enquanto as pessoas estão rindo dele e ele não olha. A relação dos pais com ele eu acho que foi conturbada porque a impressão que eu tenho, depois de teorizar que é tudo a cabeça de uma pessoa só, é de que o Jake tá revisitando as memórias dele, tentando dar outro significado para elas. E ele não consegue se decidir. Ou ele tá lembrando mesmo de alguma coisa, ou ele tá tentando mudar as lembranças. Porque tem comentários que ele não sabe quando foram ditos. E aí isso a gente vê quando muda o tempo. Por exemplo, a mãe com roupas muito antigas, do nada, assim, muito mais nova, ela muito mais velha. E aquela relação esquisita com os pais dele. Parece que eles estão sendo forçados a se importar com o filho. E aí a mãe, às vezes, do nada, no meio do jantar, claramente tá triste. E ela tenta se aproximar do Jake e ele rejeita o toque dela como se fosse uma criança. Sabe quando a criança tá emburrada, você tenta mexer, encostar nela assim, e ela tira, sei lá, o ombro
e não, sabe, reativa. Ele só não fala nada. Ele só não fala nada, mas tem isso. Tem aquela coisa da porta arranhada que eu não entendi direito. Eu não sei se foi ele que fez aquilo, se, sei lá, existe algum tipo de agressão naquela casa. Mas quando ele fala que é por causa do cachorro. E o cachorro claramente não existe, aquela coisa não existe. Não é um cachorro de verdade aquilo ali, ele tá só balançando. Sabe? É como se fosse para o cachorro estar tendo uma reação natural. E aí eu não sei como continuar essa reação natural, porque eu nunca tive um cachorro. Entende? A sensação que dá nessa parte da casa também é de que o Jake tá apresentando a namorada ali e de que os pais estão se forçando a parecer uma família normal pra garota querer ficar ali, sabe? Pra parecer que ele tem uma boa família, que ele teve uma boa relação com os pais dele. E isso é uma coisa que é muito importante se saber, que os relacionamentos que a gente tem, eles moldam a gente, eles nos afetam e eles marcam. Parece que o Jake criou pra ele uma versão de namorada ideal, que ela carregava as esperanças dele, as dores dele e os desejos que ele nunca pôde realizar. Ela fala coisas que às vezes ele pensa, nossa, parece que isso foi escrito pra mim. Parece mesmo que isso foi escrito pra mim. Como se ele estivesse colocando ali uma coisa na boca da namorada que ele queria ter pra parecer que tem alguém falando algo pra ele. E aí ela fica nessa coisa doida de pensar as coisas e no começo, pelo menos, não demonstrar tanto aquilo. Ela fala do namoro deles como se, eu gosto muito do Jake, mas não sei mais se tá dando. Não sei, eu tô pensando em acabar com tudo. Essa frase, eu estou pensando em acabar com tudo, ela volta muitas vezes no filme, muitas vezes. Tem essa coisa também de como ela pensa as coisas e parece que o Jake tá ouvindo. E parece que ele tá ouvindo, mas ele convive já com isso. Muito bem. Então, naquela parte onde ele fala o quê? Pra o que ela pensou, né? Como se ele tivesse escutado, parece que foi um deslize. De, é verdade. Eu posso ouvir o que ela fala. Porque uma pessoa só? Talvez. Com certeza. E aí, nessa coisa, nesse ideal de namorada que ele queria ter, ou que ele teve, talvez, porque ela muda de nome algumas vezes, muda de rosto, umas vezes. eu tenho muito essa interpretação de que ele queria ter alguém e ele se imagina com essa pessoa. Ele talvez nunca tenha tido uma namorada e aí ele imaginou como é que seria apresentar ela para os pais dele, mas ele precisa mudar os pais dele porque os pais dele não foram tão bons para ele assim. E ele não quer ter uma má impressão da namorada com os pais. E ela tenta às vezes falar sobre essa coisa meio, ela fala da monotonia, ela fala dessas coisas, mas ela tenta ser otimista em várias partes do filme. Ela tenta ignorar algumas coisas, ela tenta incentivar ele, ela fala que ele é bonito e tal, que ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ela tá no fundo pensando que quer acabar com o namoro, que não sabe mais se gosta tanto dele assim. Parece que é uma ideia sendo abandonada. Tem a dança final, que é uma história de um casamento que deu errado, ou a chance que o Jake nunca deixou que ele tivesse, por ter matado a parte dele que via o lado bom das coisas, a parte jovem, esperançosa, que era aquele clone que morre porque um senhor faxineiro, zelador de escola, mata ele. Essa é a sensação que eu tenho, de que o Jake amou alguém e que era dele essa parte viva, essa parte esperançosa, mas que chegou uma hora que ele matou nele e que ele começou a depositar numa ideia de outra pessoa, que não era mais ele, e começou a morrer o pensamento. O Jake morreu sozinho, esquecido e sem ter aproveitado a vida que ele sonhava acordado. Ele se viu sendo reconhecido no final daquilo tudo, aplaudido por pessoas que machucaram, que fizeram bem, e daquelas que talvez nunca tenham nem existido, ou só passado por ele, uma vez ou outra na vida. Pra mim essa é a parte que reforça muito mais a sensação de que tá falando sobre relacionamentos. De que as pessoas moldam a gente, e o que a gente é, aonde a gente tá, é graças também a essas pessoas. Seja pra bem ou pra mal. E eu penso ainda que nessa cena final, todo mundo tá velho,
porque eles são todos experiências que amadureceram junto do Jake. São experiências que caminharam com ele até o dia em que ele morre. Eu sinto que o que esse filme está querendo dizer é que a gente tem que viver mais. Porque esse filme também, ele, principalmente pelo título, ele me remete muito a suicídio. Então talvez o Jake tenha se matado. Às vezes eu não quero pensar nessa possibilidade, mas a sensação que dá é que foi tudo premeditado. Principalmente pelas coisas que ele diz no começo. Quando ele diz, eu posso sentir meu medo crescendo, agora é a hora. Como se fosse o dia da morte dele. E como se aquela atendente que eles encontram na noite, que tá com medo de morrer, fosse uma parte dele racional, que realmente não quer morrer. Ou uma outra parte, mais jovem, que tá com medo da velhice. É como se aquela parte onde ele diz, agora é a hora da resposta, só uma pergunta a ser respondida, fosse a resposta de se alguém se importava. Se alguém se ligava que ele estava pensando em acabar com tudo. E o que eu tiro desse filme é que realmente a gente tem que aproveitar mais as coisas, dizer mais as coisas. Porque ele pode ser relacionável para você a depender do que você interpretar. Então, ele pode ter tido uma namorada, mas pode não ter dado certo. Ou ele pode ter gostado de uma garota que era igual a que a gente vê, mas ele teve medo de se aproximar porque ele pensou o que ela descreve no final, que o dia que eles se conheceram foi estranho porque ele olhava para ela e parecia desejar ela, mas ele talvez não disse nada e ele só pareceu estranho e ele se contentou que ele era estranho e foi embora. E ele pode ter perdido a chance de viver uma vida que ele viu naquela parte musical onde eles dançam na escola, se casam, entende? Ele se proibiu de sonhar com uma vida melhor ao lado de alguém. Vamos viver mais? Vamos tentar aproveitar mais as coisas que acontecem? Evitar menos vergonha, timidez ou qualquer outra coisa que possa impedir a gente de viver algo, para bem ou para mal. Se eu puder definir esse filme em algumas palavras, eu diria que ele é profundo, desconfortável, solitário, triste e mórbido. E a minha nota para ele, bom, eu tinha colocado 3, considerei ele mediano. Nem ruim, nem ótimo, depende do gosto. Eu acho que eu escolhi só por causa do depende do gosto. Porque você pode gostar ou não, mas isso eu acho que vale para qualquer filme. Então eu vou mudar aqui para 4 estrelas. 4 estrelas. Ele sobe um pouco mais na nota comigo depois que eu interpreto o que ele pode estar querendo dizer e como essa mensagem me afeta. Eu levei um tempo, hein, para fazer essa linha de raciocínio do programa de hoje, porque levou um tempinho para mim entender do que esse filme estava falando para mim. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, se você conhece alguém que pode gostar desse episódio, por favor, compartilhe com essa pessoa. Por favor, siga os perfis da MP Quarto. Acompanhe o meu trabalho, por favor, e venha fazer parte dessa comunidade. Comente o que você acha. Você já assistiu esse filme? Assistiria? Ficou com vontade? Bom, obrigado. Seja lá como for. Até o próximo episódio. Tchau!